Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Aí vocês me dão um ok. E qualquer coisa que vocês queiram falar, né? Aí falem no áudio, tá bom? Eu não vou estar lendo aqui o chat. Tá. Então, primeiro me digam se vocês estão conseguindo visualizar a tela que eu estou compartilhando com vocês. Eu tô. Tá. Então, assim, o que era a aula de hoje, né? Eu uni aquilo que alguns de vocês me pediram, né? Um dos temas, que são os cosméticos, a química dos cosméticos. E vou estar trazendo ele na parte que eu vou estar introduzindo para vocês funções orgânicas, tá bom? Que é uma parte do conteúdo bem extensa, que ela pega o módulo 5, pega o módulo 6 também, ali do curso de vocês, né? E é uma parte, assim, é o coração da química orgânica, assim, tá? Então, eu vou primeiro mostrar para vocês o que são as funções orgânicas, de uma forma, como eu disse, introdutória. Então, não queiram, assim, decorar, querer saber todas elas agora, né? Eu vou apresentar elas para vocês e daí a gente vai entrar na área dos cosméticos. Então, assim, esse slide aqui, de uma forma, não aparenta ser, mas está de uma forma bem resumida, ele apresenta as principais funções orgânicas. Então, a gente divide elas praticamente em 4 funções, que são hidrocarbonetos, funções oxigenadas, nitrogenadas e halogenadas, tá? Dessas 4, o que eu sempre estudo com o pessoal do conteúdo de química orgânica do ensino médio é essas 3 primeiras aqui, hidrocarbonetos, oxigenadas e nitrogenadas, tá? Então, é nela que a gente vai dar ênfase. Os hidrocarbonetos, o nome, o que ele indica esse nome aqui, ó? Hidrocarboneto. Esse nome, ele vem indicar que são todos... Pode falar, Ana, que eu vi que alguém ligou o microfone? Sim, é que eu ia falar que hidro lembra água, né? E carbonetos lembra carbono. Ótimo. Ana, pode me interromper a hora que tu quiser, tá? Tá bom. Ana e Liliane, as duas. E, então, tem uma, lembra água e lembra carbonos, né? Faz muito sentido. Aqui na química orgânica, o hidro, ele vem de hidrogênio e carboneto, como você falou, de carbonos. Só deixa eu ver se alguém entrou aqui, porque eu ouvi um... Não, às vezes pede permissão. Deixa eu ver quem tá aqui. Só nós, tá. Às vezes pede permissão e daí eu tenho que dar uma olhadinha aqui. Opa. Então tá. Então os hidrocarbonetos são todas as moléculas orgânicas que apresentam só carbono e hidrogênio. Então, assim, ao longo da nossa disciplina até o momento, nós vimos várias delas, e muitas outras que não eram, né? Mas aqui tem alguns exemplos, ó. Então, esse aqui era o licopeno, que a gente viu, mas se vocês forem ver, elas são bem diferentes, essas moléculas, porém só tem carbono e hidrogênio. Então, assim, se a gente tem uma molécula, pode ser enorme, enorme, tá? E só tem, digamos que lá na pontinha, a gente encontra um oxigênio, não é o caso, mas se tivesse um oxigênio aqui, ó, ela não é mais um hidrocarboneto. Não importa se a maior parte dela só tem carbono e hidrogênio, tá? Então, a gente chama de hidrocarboneto quando não tem nenhum outro elemento químico além desses. E daí, tem aquelas classificações das cadeias carbônicas, então ela pode ser insaturada, saturada, daí tem aquela diversidade toda. Então, aqui é um universo, tá? Outra, oxigenadas. O nome também diz, aquelas que têm oxigênio. Só que daí, dentro dessas que têm oxigênio, existem diversas possibilidades. Então, esses nomes que estão aqui, ó, são os nomes das funções orgânicas oxigenadas. Então, eu vou falar brevemente, e daí eu oriento vocês, por mais que a tabela das funções orgânicas seja disponibilizada na internet e tudo mais, a minha orientação é que vocês façam uma tabela própria de vocês. Uma tabela onde tenha qual que é a função orgânica, como identificar, tá? Então, agora eu só vou apresentar elas para vocês. Esse R que está aqui, e que vai se apresentar em várias, ó, tá? Esse R
ou esses aqui, ele apenas significa que aqui desse lado tem carbonos. Pode ser uma cadeia carbônica gigante, pode ser uma cadeia carbônica pequena, só significa isso, tá? Então, uma função álcool é uma função que tem um OH, que a gente chama de hidroxila, ligada a um carbono, e aqui é livre, aqui vai estar ligado a gente não sabe no que, né? Então, se tem um OH ligado a um carbono comum, é álcool. Agora, se esse OH está ligado num anel desse aqui, ó, aquele anel benzeno, se a gente tem tudo isso aqui junto, grudado, não é mais álcool, se chama fenol. Deixa eu pegar as outras que tem OH. Então, essa aqui, ó, essa aqui de baixo. Prof, todas essas são orgânicas, né? Todas orgânicas e todas que estão nesse retangulinho aqui, oxigenadas. Ah, sim. Aqui, ó, eu não vou mostrar em ordem. Aqui a gente tem um OH também, por isso que a princípio é muito confuso, tá? Tem um OH também, mas esse OH tá ligado em C-O. Então, quando a gente tem tudo isso aqui, ó, que eu tô mostrando com o cursor, tudo isso ligado a uma cadeia carbônica, a gente chama de ácido carboxílico. É outra função orgânica, ácidos carboxílicos. Esses ácidos carboxílicos são os ácidos orgânicos, que é diferente do ácido clorídrico, do ácido sulfúrico, tá? Isso aqui a gente vai ver que tem um monte na nossa vida, hoje mesmo, na aula de hoje, vocês vão ver. Então, isso aqui, ácido carboxílico. Então, bora lá, vamos voltar para cima. Quando temos isso aqui, ó, é uma C-O, parecida com ácido carboxílico, ó, só que não tem um OH ligado na C-O, tem apenas um hidrogênio. Então, essa função orgânica é C-O-H. O nome dela é aldeído. Cetona, e daí tem um nome de algo bem popular, né, que a gente chama de acetona, é a cetona mais comum, que é essa que a gente usa para tirar os esmaltes, até tem a ver com a aula de hoje, né? A cetona, ela tem também uma C-O, como esse, olha quantos tem C-O, tá? Ela tem uma C-O, só que ela fica no meio de uma cadeia carbônica. Então, tem carbonos para cá e tem carbonos para cá também. Tá? Não tem um hidrogênio do lado, ó, porque se tiver um hidrogênio do lado, ela não é mais cetona, é aldeído, tá bom? Éster tem a C-O ligado a um oxigênio e em seguida segue cadeia carbônica. Então, isso aqui tudo, ó, é o que a gente chama, por exemplo, quando a gente vê numa molécula, né, que eu vou mostrar algumas para vocês hoje, se a gente tem isso aqui tudo que eu estou passando pelo cursor, C-O, e percebe que esse oxigênio não está ligado a um hidrogênio, como está aqui, ó, ela é uma função éster. As duas últimas, éter, é quando eu tenho um heteroátomo oxigênio no meio de carbonos. E por último, um sal. O sal orgânico, ele é muito parecido com o ácido carboxílico, olha, mas ao invés de um hidrogênio, de um ácido, ele não é mais um ácido, ele tem isso aqui, Me, significa que é um metal. Então, normalmente aqui vai ser sódio ou potássio, tá? Então, enfim, isso aqui é para apresentar para vocês, e depois a gente poderia ver vários exemplos, mas senão eu ia ficar a aula inteira só falando disso aqui. Então, isso aí eu vou deixar para a aula seguinte, tá? Os nitrogenados aqui, eu não vou estar dando muita ênfase agora, mas é quando tem nitrogênio, de diversas formas, ó. Ele pode ser amina, quando tem nitrogênio NH2, NH entre carbonos, um nitrogênio sozinho. Então, tem os nitrogênio lá, pode ser que seja amina. Se esse nitrogênio estiver ligado numa C-O, é uma amida. Essa amida a gente vê quando os aminoácidos se ligam e formam as proteínas, é tudo amida que vai formando um monte de amida entre os aminoácidos e forma as proteínas. E essa aqui é a nitrila, quando tem um carbono tripla nitrogênio. Prof, de todos esses você me falou,
quais são os mais importantes? Todos os hidrocarbonetos, que na verdade é uma coisa só, né? Todos os oxigenados. Dentro dos oxigenados, eu dou ênfase, ou melhor, vou dizer o que eu não dou ênfase quando eu estudo, né, com o pessoal, no fenol e no éter, tá? Porque depois daqui, vocês vão ver que a gente vai, depois que a gente conseguir identificar eles, se familiarizar com eles, a gente vai ter que dar nome para eles, a gente vai ter que estudar reação química com eles. Então, assim, eu vou ter que selecionar, né? E, além disso, existiam outros ainda. Então, isso aqui já está meio que resumido. Das nitrogenadas, principalmente aminas, tá bom? E essa aqui eu vou deixar para outra situação. Mas o nome halogenadas, ele vem quando tem algum halogênio, que são elementos da família 7A da tabela periódica, que estão aqui, ó, quando eles estão presentes na molécula, tá? Ah, prof, aonde que eles estão? Se eu fosse dar exemplos para vocês, muitas armas químicas, muitos agrotóxicos apresentam funções halogenadas. Então, vamos lá. Então, agora, isso aqui é só para vocês verem o que aguarda vocês, né? Então, agora eu vou trazer, eu trouxe esse título, uma química dos cosméticos, e trago essa pergunta sobre se é vilão ou mocinha, e depois vocês mesmos podem tirar concluir isso, né? Então, primeiro tem esse slide que não foi à toa que eu escolhi ele como sendo o primeiro slide, né? Eu fiz algumas alterações, mas eu peguei ele pronto de um canal que se chama Fala Química, que é da Química da UFSC. Eles falam muitas coisas legais do dia a dia e tal. Então, assim, eu não vou ficar falando muito aqui deles, mas por que eu escolhi ele para ser primeiro? Para vocês perceberem, visualmente, quando eu abro esse slide, já traz uma carga, né, de informação muito grande. Porque é isso que são os cosméticos. Os cosméticos, eles são uma formulação muito complexa, de diversos compostos, né? Acredita-se que aqui, ó, tá falando que um batom, por exemplo, isso aqui é uma média, tá? 65% do batom são óleos. Dentro dos óleos, podem ser diversos. 25% ceras, aqui também podem ser diversos, como a cera de abelha. 5% pigmentos, para dar cor. E 5% perfume. Só que dentro de cada um desses aqui é um universo, então acredita-se que tem mais de 300 compostos dentro de um batom. Por isso que é muito complexa a química dos cosméticos, tá? A gente já consegui ver alguma coisa aqui. Então, aqui eu trouxe para vocês sobre o principal pigmento, que é esse aqui, ó, Carmine Red. Ele é ou carmim, vermelho carmim, eles chamam, tá? É o pigmento vermelho mais antigo e o mais comum. Em outras coisas eles usam para tingir roupa também, mas em batom é o que mais se utiliza, né? E ele vem, qual que é a proveniência dele? Eu não sei se vocês já ouviram falar na cochonilha. A cochonilha é um insetinho bem pequenininho, que tem uma cor mais branquinha. Aqui tá meio roxinho, mas é porque ele pode variar mais roxinho, mais branquinho. Que quando ele é esmagado, olha a cor que fica. Opa, acho, agora alguém entrou. Peraí. Então, esse aqui, no fim, é um pozinho, que é o corante vermelho, né? Esse Carmine Red. O principal componente dele é esse ácido carmínico aqui. Olha a complexidade. Mas aqui a gente consegue ver, eu não vou estar mostrando agora, várias das funções orgânicas que eu acabei de mostrar para vocês. Ó, um monte de OH, que é álcool, cetona, tá? Então, essa aqui é o principal componente desse corante vermelho que tem, né? O que mais que tem aqui? As ceras e os óleos são responsáveis por ele não ficar solúvel em água, né? A boca, os lábios, eles tem muita água da saliva, né? Então, tem que ser algo que não vai sair com facilidade. Então, olha só, as ceras e os óleos, eles estão, como eu falei, são universo, né? Eu coloquei 2 exemplos aqui. Aqui é um outro formato, mas são os mesmos compostos. Que
Olha quantos carbonos eles têm. Aqui não tão, eles não estão separadinhos, mas quer dizer que aqui tem uma cadeia carbônica de 15 carbonos, 30 carbonos para lá. Aqui também uma cadeia carbônica bem grandona. Então, isso que dá a propriedade deles de serem insolúveis em água, né? Que a gente chama de hidrofóbicos. Então, aqui também, em todos os slides, eu vou circulando, então depois vocês podem ver isso com mais tranquilidade, né? Mas eu estou circulando algumas funções orgânicas que eu acabei de mostrar para vocês, e vou colocando o nome delas aqui, tá? Então, aqui tem o ácido carboxílico, aqui um éster, para depois vocês olharem com calma e poderem começar a se familiarizar com elas, tá bom? Aqui tem um outro componente que ele é bem comum, é uma cera também, uma cera não, desculpa, é um óleo, que ele é muito comum, que é a lanolina, tá? Então, se vocês verem isso na composição de algum batom, alguma coisa assim, a lanolina, ela é tirada, ela fica assim, essa é a aparência, ó, ela é tirada de lã de ovelha. E daí, o que acontece? Isso causa um impacto ambiental grande, porque eles começam a colocar muitos agrotóxicos na lã da ovelha, para que essa lã fique protegida contra micro-organismos, e, enfim, né? E eles possam ter bastante lanolina ali. Então, isso causa um impacto tanto para o animal, quanto para o meio ambiente, né? Mas a lanolina, assim como esse carmim red que eu mostrei para vocês, que é o vermelho carmim, esse é o nome mais comum, só que é muito comum também, pessoal, aqui no Brasil, os rótulos apresentarem o nome em inglês, tá? Isso é permitido por lei, é muito, muito comum. Então, ele pode estar dessa forma também. Então, ambos são animais, né? De origem animal. Então, aqui, todos os slides que eu vou mostrar para vocês, então eu vou mostrar um pouco do que tem aqui, e em seguida eu vou trazer opções mais naturais, ou totalmente naturais, tá? Então, aqui, como o batom, né, uma das principais, quem utiliza, é relacionado aos pigmentos e ao brilho, né? Normalmente, se você quer um protetor labial, você procura uma coisa, que não é o slide anterior. Um batom, você está querendo um pigmento para os teus lábios, né? Ou brilho, né? Então, existem muitas opções naturais, à base principalmente de argila e minerais. Então, aqui tem as argilas que existem, ó. Olha as cores. Então, dentro dessas aqui, dá para fazer misturas e obter outras cores que a pessoa quer. Então, dá para fazer batom e sombra. Ó, aqui tem exemplos de sombras, né? De diversas cores e misturar, deixar mais uma branquinha com essa roxa, deixar mais clara, mais suave, né? E daí eles utilizam os minerais, principalmente a mica. A mica tá aqui, esse mineral bem brilhoso, né? Que eles trituram e formam uma cor perolada, que é brilho, brilhosa, né? Então, também muito comum para colocar em sombras e tudo mais. E você também está podendo misturar minerais com argilas e deixar a cor brilhosa, tá bom? Então, essas são sugestões. Aí, aqui tem outros corantes naturais, que eu não vou dar muita ênfase, a gente já viu, na verdade, ao longo, né, da nossa disciplina, mas são a base de vegetais, principalmente, né? Então, tem a betanina, que dá a cor da beterraba, também usado como corante, a curcumina, que dá cor amarela ao açafrão, as clorofilas, clorofilas podem ser vários tons de verde, né? Aí, o segundo que eu quero trazer, e por que eu estou trazendo o protetor depois de falar aqui do batom, né? Porque um dos outros ingredientes que tem no batom, que ele é isso aqui, ó, TiO2, que é dióxido de titânio. Esse composto aqui, ele não é orgânico, percebe que ele não tem nem carbono, né, no meio, né? Mas ele é usado tanto no batom, aqui tá falando que ele dá um efeito de sombra no batom, ó, mas é muito usado em outros cosméticos, principalmente nos protetores solares, tá? Então, aqui dentro dos protetores solares, deixa eu ver onde que eu vou começar esse slide. Eu vou começar aqui, ó, tá? Dentro dos protetores solares, existem diversas possibilidades aqui, tá? Nem todo protetor solar tem a mesma composição
E o mesmo eu vou chamar de ingrediente ativo, que é aquele ingrediente que realmente vai nos proteger contra os raios ultravioletas, tá? Então, aqui tem uma escala que a verde significa mais baixo risco, indo para a vermelha mais alto risco, tá? Esse aqui que está aqui em cima, que é a oxibenzona, ou nos rótulos está principalmente com o nome benzofenona, é o mais crítico, né? E é aquele que está associado, não sei se vocês têm ouvido falar, sobre a morte de corais em função da utilização de protetores solares. Então, tem várias ONGs, vários projetos, né, falando, informando sobre isso. Então, essa é a molécula dessa oxibenzona, ou benzofenona, que é a mesma coisa, né, essa é a molécula dela. Então, aqui também selecionei as funções orgânicas, tá, para vocês verem depois e conseguirem reconhecer. E essa aqui que é a causadora da morte de corais, e algumas outras situações. Então, tudo que está escrito aqui está relacionado a este protetor específico de benzofenona, tá bom? Então, ele é um disruptor endócrino. Essa palavra é muito comum, vários compostos, vocês vão, que são prejudiciais à saúde e tal, vocês podem encontrar essa palavra pela frente. O que é isso? Significa que dentro do nosso organismo, ele é confundido como um hormônio. Então, olha só, os hormônios, eles regem muita coisa dentro do nosso corpo, né? Questão de crescimento, sexualidade, né? Tem os hormônios femininos, masculinos. Então, muitos disruptores endócrinos, eles estão associados com câncer, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário, tá? Desses órgãos sexuais, né? Sexuais, não sei se é esse o nome, mas assim, femininos e masculinos, tá? Ele foi encontrado em urina e leite materno. Tá, prof, o que tem? O que significa isso? Sabe o que significa isso? Olha só. Algo que... Onde é que você passa o protetor solar? Na pele? Então, como é que ele foi encontrado em urina e leite materno? E essa é a grande questão dos cosméticos, que eu gosto de falar. Porque você passa na pele, mas ele entra na tua corrente sanguínea. Eu vou baixar aqui de novo, que eu acho que alguém entrou. Ele entra na tua corrente sanguínea e, voltando... Desculpa, ele, na verdade, antes de entrar na tua corrente sanguínea, ele permeia pela tua pele, ou seja, ele atravessa a tua pele, né? E entra na corrente sanguínea. E lá dentro da corrente sanguínea, ele vai viajar pelo teu corpo, né? Sendo carregado pelo teu corpo. Por isso que, no fim, ele foi encontrado em urina e leite materno. Então, sempre essa informação aqui significa, ele entra lá no teu corpo. Lá dentro do teu organismo. E daí, por isso que muitas vezes eles podem estar associados a várias doenças. Não só doença de pele. E isso é uma verdade para a maioria das coisas que a gente coloca dentro na nossa pele, na superfície da nossa pele. Mesmo o batom, mesmo um dos mais críticos são os... de botar na unha, esqueci, os esmaltes, tá? Enfim, e eles são, além de serem tóxicos para os corais e tá causando a morte dos corais lá no meio aquático, né, que é também da área técnica de vocês, enfim, e mesmo sendo da área técnica, isso é algo de interesse e responsabilidade de todo mundo, ele também é tóxico para fitoplânctons e várias outras espécies marítimas. Pessoal, eu não sei como fazer, porque eu vou ouvindo o barulhinho das pessoas que querem entrar aqui, e não vou conseguir, daí eu tenho que sair e entrar aqui para dar um ok, tá? Porque as pessoas estão precisando de permissão, eu não entendo por quê. Então, vamos voltar lá. Então, tá. Aí, qual seria a opção? Qual a melhor opção? Ai, prof, então, como é que eu vejo? Por que eu tô querendo dizer para vocês isso aqui agora, né? Prof, então, eu não vou usar protetor solar? Isso vai de cada um, tá? Porque não usar protetor solar, tem a questão dos raios ultravioletas e tudo mais, daí você vai ficar expostos a outros perigos, outros riscos, certo? Então, assim, isso tem que ser estudado por cada um e a pessoa toma a sua decisão a partir do livre-arbítrio, né? Então, eu não vou falar qual é a minha opinião, eu vou falar quais são as possibilidades. Uma, optar por protetores aqui, ó, que são de mais baixo risco.
Esses de mais baixo risco estão aqui, novamente, o dióxido de titânio, que estava lá no batom, olha só, com outra finalidade, que nem era proteger, e o óxido de zinco. Esses dois aqui, gente, eles têm a forma que eles nos protegem é super simples, porque eles são pós brancos. Então, a forma que eles nos protegem é uma proteção física mesmo contra os raios ultravioletas, diferente desses outros aqui, ó. Isso aqui é um outro tipo de proteção que eles causam, que não é uma barreira física. Então, esses são. E eles são, de todas essas possibilidades, os mais comuns. Então, quando você for escolher um protetor solar, quando for comprar, você pode olhar o rótulo e estejam preparados para encontrar o rótulo em inglês, tá? É o que mais tem, mesmo sendo de produto brasileiro. E optem por esses nomes aqui, ó. Fujam principalmente desse que é o mais comum. Esse é o mais comum, incrivelmente, sendo o mais perigoso é o mais comum. Benzofenona e oxibenzona, foge dele e opta por esses aqui. Essa é uma possibilidade. Protetor natural é possível? É possível, você pode comprar esses óxidos aqui, ó. Você pode comprar e pode fazer. Porém, agora eu tô colocando esse slide aqui. De todos os cosméticos naturais podendo ser feito em casa, caseiros, com relação ao protetor, é o que há mais, assim, menos estudos que comprovem a eficácia deles. Não tem como a gente saber exatamente o FPS deles. Então, vai da pessoa, entende? A pessoa pode ler, estudar e ver se ela quer fazer ou não, tá? Mas, enfim. Então, aqui, ó, os produtos naturais, muitos óleos vegetais, naturalmente, apresentam, aqui tem alguns exemplos, tá? Urucum, semente de uva, abacate, cenoura. Em geral, os óleos ricos em ômega 6, o ômega 6 que vocês já viram a molécula em outras atividades nossas, né? Ele, por si, ele já tem uma proteção contra raios ultravioleta. Só que comparando com FPS, que a gente está acostumado com quais FPS? 30, 50, né? Tem o 15 também, né? É muito baixo, ó. Então, para aqueles... Se você for pegar sol, aquele sol antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, tá ótimo. Agora, aquele solzão de rachar, aí já não, tá bom? Então, aqui tem uma formulazinha de um protetor natural. Esse aqui eu não fiz, eu peguei aqui desse site, ó, que é feito por uma química. Então, eu achei que tem... E é um site de uma empresa, de uma marca de produtos naturais e tudo mais. Eles passaram uma receitinha, tá? Então, aqui, ela usa vários óleos, ó, babaçu, jojoba e amêndoas. Isso aqui é mais fácil encontrar na internet, porém, talvez a gente encontre em lojas de produtos naturais, tá? Então, aqui são óleos, tipo óleo de oliva, tá? Ele é vendido como se fosse óleo de oliva, digamos. E daí é adicionado o óxido de zinco, que é esse pozinho branco. Então, aqui a ideia é fazer uma proteção física com óxido de zinco e usar como, para a gente poder passar no corpo, não tem como ser um pó, né? Então, utilizou os óleos aproveitando que esses também apresentam fator de proteção. E daí tem esses três aqui, ó, que são óleos essenciais. Então, esses aqui vão ter aromas de lavanda, lemongrass, que é aquele capim-limão, hortelã-pimenta, que é a menta. Então, esses aqui vão dar aroma. E também, depois vocês podem ver com mais calma esses slides. A aula de hoje tem muita informação, então depois vocês veem com calma, tá? Tá dizendo aqui sobre a ação protetora também dos óleos essenciais, de alguns deles, tá? Então tá aqui do óleo de lavanda, um protetor para raios ultravioletas B, que é um dos tipos de raio ultravioleta, em geral é o B e o A. Óleo de lavanda, enfim. Então, esses aqui também vão ter um sentido de proteção, mas eles querem dar aroma. Misture tudo até obter uma pasta homogênea, enfim, tá? Então, aqui tem uma receitinha natural. Aí, falando nisso, né? Falando em protetores solares e tudo mais, uma das coisas que tem em todos os... deixa eu ver se eu mostrei alguma composição. Não, aqui eu tô colocando só... Mostrando para vocês apenas o componente que é o ativo do protetor, né? No entanto, vocês vão olhar lá no rótulo e vai ter mais um monte de outros. Dentro desses outros estão os conservantes, que é o que vocês vão encontrar em todos os produtos industrializados, tá? Dentro desses aqui,
tem essa classe dos parabenos novamente, vocês vão encontrar eles dessa forma aqui, ó, em inglês, butilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, olha a lista deles. Terminou com parabeno, ó, terminou com parabeno, estamos falando dessa classe aqui. E daí eu já falei em algumas outras aulas, né, ele também é um disruptor endócrino, como eu falei, da oxibenzona, ou seja, o nosso corpo também reconhece ele como um hormônio e ele não é. Então, ele pode afetar a tireoide também, além de todos os outros órgãos que eu falei para vocês, né? E ele tem uma polêmica enorme e a gente já, não vou falar muito dele agora, porque a gente já falou em outra aula sobre ele, né? E, enfim, então aqui tem... coloquei duas das estruturas, que é o propilparabeno e o metilparabeno, e é bem legal aqui já os nomes, porque mais lá para frente a gente vai estar estudando os nomes dos compostos. Então, olha só, os dois têm isso aqui, ó. Olha só, os dois são idênticos. Na verdade, tudo isso aqui é igual, ó. Toda essa parte aqui é igual. E o que muda é a cadeia carbônica do lado de cá, ó. Tá? Então, essa aqui tem 1, 2, 3, essa tem 1. E depois a gente vai ver que esse nome inicial aqui, ó, metil, que você vai encontrar no metano, esse met aqui, ele está justamente associado a uma cadeia carbônica de um único carbono. Isso a gente vai ver lá na frente, tá? Então, é já para a gente começar a ver essa coisa dos nomes. O prop, tem o propano, é o gás de cozinha, principal gás de cozinha, né? É prop também, porque ele tem 3 carbonos. Então, propilparabeno tem 3 carbonos do lado de cá. Tá? Isso aqui é, como eu disse já inicialmente para as meninas que estavam aqui na sala, a gente não... Isso aqui é para a gente ir se familiarizando, né, com as funções orgânicas, com as moléculas, e trazendo nesse tema aqui que vocês trouxeram para mim. Então, vamos lá. Então, tá, os conservantes, né? Mas e aí, tem conservante natural? Então, a ideia de hoje é isso, né, trazendo essas possibilidades. Bom, o IBD, que é o que está escrito aqui, que ele é um certificador de produtos orgânicos, tá? Seja alimento ou cosmético, da União Europeia, dos Estados Unidos e também rege o Brasil. Então, a referência é através dele, né? Eles consideram, desses conservantes comuns utilizados, esses 2 conservantes que vocês podem, se vocês lerem rótulos, ou vocês já estarem acostumados com eles, vocês vão ver muito, que é o benzoato de sódio e o sorbato de potássio. O sorbato de potássio é esse, um sal orgânico, tá? Um sal, olha só. E o benzoato de sódio também, um sal orgânico. Tá aqui. Então, dentro desse mundo industrializado, esses 2 são os melhores conservantes, assim, pensando em menor impacto e menor toxicidade para o nosso corpo, tá bom? Então, se vocês lerem isso, comparando com os parabenos, né, a gente dá prioridade para eles. E também tem muitos outros que também agem como conservante. Então, assim, se alguns de vocês começarem a se interessar por essa área de cosmético, produtos de higiene, fazer em casa, né, você pode sim, o teu produto pode sim ter um conservante, você pode optar por esses, ou se você quiser fazer mais natural ainda, você pode optar por esses 2 aqui, que é a vitamina C, o ácido ascórbico e o ácido cítrico, que além de conservar, ainda são antioxidantes, né, vão trazer toda aquela coisa de rejuvenescimento, enfim, né, enfim, outras propriedades ainda. Então, essas são possibilidades. Aqui depois vocês podem muito explorar cada molécula dessa, olhando a função orgânica, ver quais são. E vamos, então, para o fim de hoje, tá? Porque, como eu falei, eu poderia estar falando de mais um monte de coisa, shampoo, condicionador, perfume, né? Que são os desodorantes, né? Então, o desodorante, que usa muito desses parabenos, desses benzoatos de sódios, desses conservantes, ó, que aqui na composição sempre vai ter o conservante. A ação do desodorante, pessoal, da maior parte, tipo 98% dos desodorantes comercializados, a ação dele é como antitranspirante. Então, eu não sei se esse nome é comum para vocês, tá? Então, a ação dele é antitranspirante. Tá aqui. O antitranspirante, ele é um composto que não é orgânico, tá? Ele tá aqui, ó.
as estruturas dos principais antitranspirantes, que são à base de alumínio, olha só, cloreto de alumínio, alumínio, alumínio. O alumínio, ele é extremamente tóxico em elevadas dosagens, e aí, por isso a gente se preocupa com relação ao desodorante, que a gente passa todos os dias, além de outras fontes de alumínio, né? Quem se alimenta de produtos enlatados, bebidas enlatadas, sempre vai ter resquício de alumínio. Então, assim, quando a gente tem muita coisa e usa com muita frequência, aquilo vai se acumulando no nosso corpo. Então, o alumínio, ele está associado com um monte de doença da mente, como essas aqui, ó. Mal de Parkinson, Alzheimer, autismo. Existem vários estudos relacionando autismo com elevadas concentrações de alumínio no cérebro, tá? Outras doenças ósseas, obesidade, alguns tipos de câncer e tal. Então, a questão, os principais antitranspirantes, eles trazem esse aqui, né, esse alumínio. Então, ele tem essa problemática, que é essa que eu acabei de mostrar do alumínio, e uma outra problemática, que é o quê? Os desodorantes comerciais, eles agem aonde? No bloqueio das glândulas sudoríparas, que são as glândulas que são responsáveis pela eliminação, né, vou chamar assim, eliminação do suor no nosso corpo. Que o que é o suor? Assim como urina, fezes, é por onde a gente consegue liberar as toxinas e colocar para fora. Então, ele age bloqueando essas glândulas sudoríparas. O que acontece? O alumínio entra lá nessas glândulas sudoríparas, reage com uns acidinhos lá que tem lá, umas moléculas que são os ácidos orgânicos que tem lá, forma um gel, e esse gel bloqueia essas glândulas. Ou seja, a pessoa não sua. Essa é uma outra problemática dos desodorantes comerciais, além de tudo que eu falei que o alumínio causa, ele bloqueia, que essa é a intenção. E o que acontece com isso? Como eu falei que o suor, ele vai liberar a toxina no corpo, se você não suar, para onde vai essa toxina? As toxinas permanecem no teu corpo. Então, não suar não é bom. E daí, isso causa muita, para mulheres mesmo, muita causa de câncer, e não só câncer, mas alterações na mama, tá bom? Muitas mulheres que amamentam, que se as pessoas tiverem esse conhecimento, né, não utilizar antitranspirante, na verdade, assim, a minha, que é do meu conhecimento, tá? Não se usa antitranspirante nenhuma situação. Mesmo não estando grávida, mesmo não sendo mulher, não se usa antitranspirante. O suor, ele faz parte do nosso corpo, ele regula a nossa temperatura, além da questão das toxinas que liberam. Não se usa antitranspirante, tá? Ainda mais uma coisa que você usa todo dia, se for uma coisa esporádica, beleza, nosso corpo consegue lidar com isso, né? Mas se você usa desodorante todo dia... E daí... Então, aqui, depois que vocês vão ver tudo, né? Aqui tá falando sobre cada um da composição, mas eu tô focando no princípio ativo e tal. Aí, como eu falei, como antes de eu falar sobre isso, eu deveria ter dito já, o que acontece? O que é o cheiro do suor? Por quê? A gente usa desodorante por qual motivo? Não é só para não suar, né? Na verdade, a gente usa para não ficar com cheiro nas axilas. Né, aquele cheiro natural das axilas, natural de quando está suado, enfim, né? Então, o que é esse cheiro, na verdade? Existem bactérias embaixo das nossas axilas, né, um lugar quentinho, protegido, perfeito para bactéria. Então, existem naturalmente bactérias que se formam ali, né? E essas bactérias, quando elas estão em contato com esse suor que sai do nosso corpo, reage com esses suores, com essa composição, esses compostos que estão lá no suor, e formam um monte de compostos. Então, aqui é um monte de ácido orgânico, que tem cheiro, olha só. Esse aqui, ó, deixa eu ver, cadê? Esse aqui é o ácido acético, que é o mesmo do vinagre. Tem um outro que tá aqui, se eu não me engano, é esse, que é o ácido que é o que dá cheiro da manteiga, ácido butírico. Então, vários desses ácidos aqui, eles têm cheiro.
Então, o que acontece? A bactéria está ali, a bactéria não tem cheiro nenhum. O suor sai, não tem cheiro nenhum. Entrou em contato um com o outro, e como é que a gente sabe que o suor não tem cheiro? É você cheirar o suor de outro lugar do teu corpo, quando sai do teu rosto, das tuas mãos, ele não tem cheiro, como o das axilas, tá? Porque no teu rosto e nas tuas mãos não tem bactérias que tem lá nas axilas. Então, o que acontece? A bactéria sozinha não tem cheiro, suor sozinho não tem cheiro. Quando os dois estão juntos, as bactérias fermentam e formam esses compostos que têm cheiros. Então, a ação do desodorante natural, que é essa nova possibilidade que eu estou mostrando aqui para vocês, ela não vai agir em não tirar o suor, como os desodorantes antitranspirantes. Ela vai agir nas bactérias, já que são elas que estão reagindo lá com o suor e dando cheiro. Então, os desodorantes naturais, eles minimizam a quantidade de bactérias que você tem na tua axila. E daí você vai continuar suando, o que é muito bom, porque teu suor vai continuar acontecendo normalmente, né? Só que você vai suar sem cheiro. E daí, um exemplo, aqui uma opção, eu queria mostrar um videozinho para vocês, mas eu não consegui anexar aqui, mas depois eu posso mandar porque tá no meu WhatsApp, tá? Isso aqui é um desodorante natural, o melhor de todos. E é verdade, tá? O melhor de todos, assim. Ele é muito bom. Que você usa óleo de coco, fécula de batata. Fécula de batata, prof, ele é só um espessante, é só algo para facilitar que você passe depois, tá? Então, fécula de batata, bicarbonato de sódio, e aqui está o nosso principal componente, o que vai agir, o que é o principal componente que vai estar agindo nas bactérias, bicarbonato de sódio. Aí, essas duas outras opções são não são obrigatórias, tá? São optativas. Se você for fazer, prof, eu não tenho óleo essencial de melaleuca, que é o tea tree. Tudo bem, você pode fazer igual, tá bom? Só que esse aqui, se você tem a oportunidade de ter, eu recomendo muito ter em casa, ele é também um antimicrobiano. Então, você vai ter óleo de coco, fécula de batata e bicarbonato de sódio como os ingredientes principais. Depois eu passo para vocês as quantidades bem certinho, acabei não colocando aqui, mas é praticamente assim, ó, eu usei, já fiz usando balança e já fiz usando só colher, né? Na verdade, eu usava colher em quantidade em colheres e depois vi quanto que era em gramas. Mas praticamente 2 colheres de óleo de coco para 2 colheres de fécula de batata, 2 colheres de sopa, aquela maior, para 1 colher de sobremesa, não, aquela colher de café, não é café, é não, colher de chá. Colher de chá é aquela entre o cafezinho e a sobremesa, tá? Então, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e daí, no final, algumas gotas do óleo essencial. O que é aqui o importante aqui, tá? O bicarbonato de sódio é ele que vai estar agindo e vai diminuir as bactérias e vai ter toda a ação que a gente quer. Só que assim, gente, se a gente pegar bicarbonato de sódio puro e colocar na nossa pele, não faça isso. Ele tem um pH alto e por isso ele é antimicrobiano, ele tem um pH alto. Ele vai, se você botar puro, ele vai machucar a tua pele. Vai causar queimação, irritação, vai arder, tá? Então é por isso que a gente não usa ele puro. A gente coloca junto com o óleo de coco e a fécula de batata. O óleo de coco ele também tem uma ação bactericida, assim, não tanto quanto o bicarbonato de sódio, também já ajuda, né? Então é muito importante. Eu já vi um monte de coisa na internet, pessoal, de eles colocando um monte de bicarbonato de sódio. É muito importante a gente cuidar com isso, porque, realmente, né? Pô, vou usar bicarbonato de sódio, é super simples, é barato, vou colocar ele direto na minha axila. Você vai se machucar, tá bom? Você vai suar, você não vai ter cheiro, mas vai estar todo machucado embaixo da axila, não adianta nada, né? Então, esse aqui é o desodorante que eu recomendo. Aí, como é que faz? Pega no fogão, banho-maria, você vai derreter o óleo de coco. Do óleo de coco, você vai colocar a fécula de batata e o bicarbonato de sódio. E vai mexer. Aí ele vai ficar meio pastosinho, assim, por isso que eu queria mostrar os vídeos para vocês verem a textura. Vai ficar pastoso. Depois de estar desligado, você vai colocar os óleos essenciais.
e depois disso vai passar para os vidrinhos, daí tem que deixar bem fechadinho e tal. Prof, o que não é bom desse desodorante natural? Porque ele é todo maravilhoso, tá? O que não é bom? Porque a gente vive numa região fria, o óleo de coco no frio, ele é sólido, então em dias muito frios ele fica bem duro. Mas nada que você não consiga, eu mesmo pego com o dedo mesmo, você pode pegar uma espátulazinha, mas eu uso com o dedo mesmo, já que só eu que uso o meu desodorante, e coloco embaixo da axila, assim. E fica incrível, tá? Então, gente, falei muito, falei demais, tentei trazer muita informação, talvez até muita, né? Mas teria muito mais. Então, essa foi a forma que eu encontrei de a gente estar começando a falar sobre as funções orgânicas, associando com o assunto de interesse de alguns de vocês. Então, agora eu vou abrir, eu vou continuar com essa tela, compartilhando a tela. Eu vou abrir para caso alguém queira falar alguma coisa, tanto alguma experiência, quanto alguma vontade, quanto alguma dúvida, tá? Pode ser relacionado à química, relacionado aos produtos, enfim. Então, tá aberto para vocês. Oi. Sempre uma vez, tipo, quando eu fui comprar um protetor, eu achei um protetor vegano, né? O que tem no protetor vegano que protege gente além de... Ô, Camille. É a Camille que tá falando? Isso. Tá, espera só um pouquinho, deixa eu caminhando, um caminhão passando aqui com o alto-falante. Espera bem rapidinho. Pronto, Flor, pode falar, desculpa. Pode. O que tem no protetor vegano, que uma vez eu fui comprar na farmácia e tinha um vidrinho pequenininho lá. Só que a mulher falou alguns componentes que tinha que não tá no protetor normal, né? Tá. E, quando eu fui ver, tinha alguns óleos, mas também tinha alguns outros nomes escritos. O que eles, tipo, substituem em um e no outro? Comparando o vegano com o não vegano? Isso. Tá. Boa. Boa você ter me falado isso, porque eu acabei de ver que tem um slide que está até aberto para vocês, que eu ia esquecer de mostrar. Aqui tem vários símbolos e vários que simbolizam várias coisas, tá? Então, o vegano, ele não significa que ele é natural, tá? O vegano, ele só significa que ele não tem nada de origem animal ali, por exemplo, nenhuma gordura animal, nada de origem animal, e que ele não foi testado em nenhum animal. Porém, por exemplo, nesse protetor aqui que eu falei, que é essa benzofenona, ou outros aqui, enfim, ele não é de origem animal, a benzofenona, ela é de origem do laboratório, e ela não necessariamente foi testada em animal. E ela faz super mal. Então, isso é importante pra gente, não quer dizer, então o vegano é ruim. Não. Normalmente os veganos são muito bons e eles estão associados com outras coisas, que são ingredientes naturais que eu digo, ingredientes que não são tóxicos, que não afetam o nosso corpo. Só que apenas o fato de ser vegano, ele não vai dizer que ele totalmente, que ele é natural, tá? Entendeu essa diferença? Ele pode ser feito em laboratório e ser vegano. Ele pode não ser biodegradável, enfim, e ser vegano. E por que eu tô falando isso, tá? Porque existem marcas maravilhosas de produtos veganos. E existem muitas outras que estão utilizando... isso também é alimento, tá? Que estão utilizando esse símbolo vegano para vender. Porque a pessoa associa isso com muitas outras coisas. Só que muitas vezes a empresa não tem nada a ver com essa cara. Então, isso aí é para a gente ficar de olho nos rótulos, tá? Se você tiver a embalagem do teu produto, você depois olha nos slides aqui, eu vou estar disponibilizando o slide também, olha ali nos protetores solares,
E também, não só o slide do protetor solar, que eu falo da proteção explicitamente, mas os outros em que eu falo dos conservantes, e compara, dá uma olhada quais são os nomes que você encontra em comum, para ver se tem alguma coisa, se são os mais tóxicos ou os menos que eu falei nessa aula, tá? Aqui, obrigada, Camille, por perguntar isso, e também, porque daí eu vou mostrar isso aqui para vocês, tem vários símbolos, tá, aqui, vou mostrar só alguns para vocês. Esse aqui é muito legal e ele é bem raro, mas ele é legal porque esse Ezinho minúsculo, olha só que coisa óbvia que eles precisam falar para a gente. Sabe o que significa esse Ezinho minúsculo? Significa que pessoal que está comprando, consumidor, os ingredientes que nós estamos e a composição do rótulo, ela é verdadeira com a composição do produto que está dentro da embalagem. Olha que absurdo, né? Porém, é tão comum hoje ter uma informação no rótulo que não é a mesma da embalagem. Existe fiscalização, só que não é fiscalização de potinho por potinho, de batelada por batelada na empresa, né? Então, esse símbolo significa que o que está escrito no rótulo é realmente o que está escrito, o que está presente dentro do produto. Essa aqui significa eu não vou falar todas, tá? Para não me estender muito. Significa qual é a validade, a que seria 12 meses, após aberto o produto. Aqui, livre de crueldade animal, ou seja, não foi feito nenhum teste em animal. Diferente do que as pessoas acreditam, não é preciso, nem fundamental, nem necessário. Isso a Anvisa mesmo, que rege aqui regulamenta aqui os cosméticos e alimentos aqui no Brasil, ela mesmo defende isso, né? Não é necessário isso. Esse aqui é bem raro, mas ele vem muito em produtos alemães, que diz que, olha só, esse é legal, ele diz que ele foi testado em humanos voluntários, e foi tudo certo. Esses dois aqui, certificados de orgânicos. Esse aqui significa que ele tem proteção naturalmente, como os óleos que eu mostrei, alguns óleos aqui, naturalmente contra ultravioleta A, UVA. Esses dois são recicláveis. Aí aqui tem vários outros, tá? Então tem muitos aqui. Esse aqui não tem origem do petróleo, que a origem do petróleo, para quem estava aqui, as meninas estavam aqui desde o início da aula, né? A gente vai ver que são os hidrocarbonetos e todos os plásticos, enfim. Então, esse aqui não tem petróleo. Não tem fragrância sintética, o que é bem legal, tá? Porque é muito comum a gente encontrar aroma idêntico ao natural. Então, aroma idêntico ao natural, ele não é natural, tá? Não tem corante artificial. Aqui não tem pesticida perigoso, enfim, tem muitos aqui, tá? Pra gente falar. Eu só, depois quando vocês tiverem aqui os slides, eu esqueci de mostrar esse outro aqui, que já que a gente estava falando dos aromas, né, eu falei dos óleos essenciais e dos aromas, dos perfumes também, entra em um monte de coisa, né? Então, só falar rapidamente aqui que aroma natural são os óleos essenciais extraídos das plantas, e daí são diversos, tá? São diversos. Esse aldeído aqui é mais para as meninas que vieram antes, é um tipo de função orgânica. Então, olha só, cheirinho de canela, cheirinho de limão, de laranja, cheirinho de rosas, cheirinho de outras flores, cheirinho de baunilha. Tudo isso aqui pode ser natural, pode ser de fonte natural. Não precisa ser sintético, né? Então, essas são possibilidades. Então, você também pode. E assim, gente, óleo essencial, se você ler óleo essencial no rótulo, isso é uma coisa. Essência, que é o mais comum nos produtos industrializados, essência é outra coisa. Tá bom? Óleo essencial, ok, maravilhoso, pode ir sem medo, não vai também. Não é porque é natural que não é tóxico, tá, gente? Isso é bem legal falar. Os óleos essenciais, eles são extremamente concentrados, então a pessoa raramente pode colocar diretamente na pele, só alguns deles. Você coloca uma gota ou duas, você não vai botar muito dele. Até porque também é super caro e tudo mais. Super caro, assim, se você for usar, por exemplo, um vidrinho de 10 ml de um óleo essencial varia de um óleo essencial, assim, verdadeiro e tal, né? De R$35 até 80, 90, pode ser até mais. 10 ml.
Aí você olha e pensa, meu Deus do céu, isso é muito caro. Mas, gente, você usa uma gota, isso dura anos. Anos, se você deixar bem fechadinho, não deixar ele evaporando. Enfim, mais alguma pergunta, alguma coisa? Ô Camille, não desanime com os produtos veganos. Eles podem ser maravilhosos. Só estou falando isso para a gente ir cuidando, porque tem se usado muito agora, utilizado assim, essa história de natural, de orgânico, vegano para vender, sabe? Então a gente tem que ver qual é a empresa. Você foi num lugar específico, né? Normalmente as pessoas que estão vendendo esses produtos, elas estão também preparadas para isso. Então pergunta para essa pessoa que está te vendendo, olha o rótulo, mesmo que você não entenda ou entenda muito pouco no início, para te realmente, né, pra gente mesmo não ir se enganando, né? Mais alguma pergunta? Posso voltar lá para a sala, pelo menos para a gente ir se despedindo, então? Ou se vocês ainda quiserem perguntar algo. Tá, peraí, gente. Deixa eu me atualizar aqui com o chat. Passar o Luane. A Luane tá aqui ainda? Tá. Para passar aqui a gravação da aula? Então, eu vou interromper a gravação aqui para a gente ir finalizando, tá? A receita. Ah, tá, que eu não sei que momento você colocou aquilo ali. Eu só vou parar a gravação aqui agora.